Mulheres Positivas. Nossa mulher positiva aqui na PAN é vencedora, transformadora e absolutamente inspiradora. Rachel Maia, muito obrigada pela sua presença. Bom demais estar aqui com você. Obrigada, Fabi. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos vocês que estão aqui também nos acompanhando. Hoje é um dia, para mim, muito feliz poder estar aqui compartilhando a minha jornada. Não só a minha jornada corporativa, mas a minha jornada de vida, família, falar um pouquinho e, quem sabe, ajudar outras pessoas a devolver o direito de sonhar. Rachel, para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Não poderia ter escolhido uma pessoa mais incrível do que você para a nossa estreia aqui na PAN. E eu queria começar a nossa conversa falando sobre o Capacita-me. Ótimo. Um projeto, um instituto que você fundou com o objetivo, obviamente, de capacitar pessoas. Queria que você contasse um pouco sobre o projeto e depois eu vou chamar a Lucimar, que está lá com a sua presidente, Ótimo. Márcia, para mostrar um pouco do Capacita-me. Claro. O Capacita-me é um projeto que foca na educação e na empregabilidade. Por quê? Quando eu entendi que meu pai e minha mãe focaram nisso para nós e que ele nos ensinou a educação é um poder que ninguém te tira. Conhecimento ninguém te tira. Então, através desse conteúdo, dessa base que veio dos meus pais, eu quis compartilhar isso com outros. Então, eu fundei o Capacita-me, mas eu sabia que a minha vida era muito atribulada e eu sozinha não poderia fazer. E aí, eu chamei a minha irmã. Eu falei, Má, eu tenho um sonho. Ela é sua irmã? Sonho. A Márcia eu não sabia, Maia você nunca me contou. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã, pedagoga, vice-diretora de escolas públicas por mais de 30 anos também. E aí eu falei, Má, a educação é a mola propulsora para que a gente possa fazer a virada. Porque não basta simplesmente eu levar uma cesta básica. Eu quero levar uma cesta básica, saciar a fome e no momento seguinte instigá-los a conhecer. A descobrir o mundo. E o mundo se descobre através de conhecimento. Conhecimento dos livros, conhecimento pela educação, né? No caso, você trazendo aquele conhecimento para você e mentorando, e sendo mentorado, conversando com as pessoas. Então, este foi o sonho do Capacita-me. Quando eu sonhei o Capacita-me, foi exatamente pela educação e com a educação fazer a transformação e através do meu network dar empregabilidade para essas pessoas. E essa frase aqui, Rachel, conta um pouco aqui. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Vamos chamar a Lucimar lá para ela mostrar um pouco? Cadê tá você, lá na Lucimar? Sede do Capacita-me? Ô, coisa sua irmã, boa! que eu achei que fosse sua sócia só. Cadê? Cadê a Lucimar? Oi, Rachel. Oi! Que orgulho estar aqui. Oi, meninas. O orgulho é todo nosso. Tudo bem com vocês? É um orgulho estar aqui no Capacita-me. Eu vim conhecer esse projeto maravilhoso da Rachel. Como ela mesma falou e como vocês viram aqui Paulo Freire falando, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Mas tem uma frase da Rachel que eu gosto muito, que ela fala que sonho sem ação não adianta de nada. E ela é uma mulher que faz. Então, por isso é que a gente está aqui no Capacita-me para mostrar um pouquinho deste projeto, junto com a Márcia, que é a presidente. Márcia, conta um pouquinho pra gente como é que é o projeto, como que nasceu, enfim. O projeto, como a Rachel já começou aí, introduziu, trouxe a experiência no universo corporativo e eu a experiência no universo da educação nas periferias. E juntas entendemos que o quanto era necessário investir nessas pessoas que pouco tiveram a oportunidade nas suas formações. Mas nós vamos além disso. Quando eu cheguei hoje, já tinha algumas pessoas aqui aguardando a sessão terapêutica lá em cima, com a psicóloga, como a Rachel acabou de mencionar. Então, assim, empresas
por favor, colabore com o Capacita-me. Profissionais que queiram também contribuir, venham aqui. Você pode contribuir fazendo mentoria, dando cursos profissionalizantes. E se você é um jovem acima de 18 anos e está desempregado, procure o Capacita-me. Não é isso? Maravilhosas. Além disso, vocês também fazem ações sociais, né? Além de capacitar as pessoas, vocês fazem ações sociais, cestas básicas e etc. Fala um pouquinho. É isso mesmo. Esse ano nós tivemos um desafio, né, de conseguir oferecer 1.000 cestas. Faltam apenas 200 para cumprir a nossa meta. Bater, e a nossa vamos bater essa próxima meta. ação social vai acontecer no Dia das Crianças. E esse Dia das Crianças, você pode colaborar da maneira com que você puder, né? Mas você pode acessar o nosso site. Você que pode contribuir de alguma maneira, enquanto empresa, entender que você precisa ter um olhar equitativo e realmente não trazer a diversidade apenas para a sua empresa, mas promover a inclusão. Sim. Investindo naquele que realmente precisa. É esse o nosso principal objetivo, buscar essas parcerias efetivas, tá? Devolver a dignidade, onde a pessoa possa se sustentar e retomar o controle da sua vida. É exatamente isso. E além disso, eles têm aqui, esse é a parte de baixo, né, do projeto, mas ainda tem mais um andar com outras salas de atendimento e eles têm um brechó maravilhoso. Então, as pessoas que vêm aqui para se capacitar, muitas vezes elas não têm, né, roupas para poder começar o trabalho. E as e tudo. roupas que estão. Então, se você tem uma roupa que você não quer mais, mas que você usaria se você fosse trabalhar, né, mande para cá. Tá? A gente também aceita, tem o brechó maravilhoso aqui em cima. Ô Lu, eu vou fazer um adendo, posso? Por favor. Eu vou fazer um adendo, eu vou fazer um adendo sobre esse brechó, porque esse brechó tem roupa minha, sua, da Fabi, que é uma colaboradora. A Fabi, ela colabora na parte de roupa infantil. É verdade, então eu acho que nós temos que enaltecer. Às vezes a gente espera fazer um grande movimento, ou eu tenho que fazer de uma forma, só posso fazer se eu tenho já uma estrutura para mandar várias caixas para o Capacita-me. Não. A tua boa vontade pode ser algo contínuo, pequeno e genuíno. E este carisma que a Márcia tem, né, de estar muito disponível para que a gente possa operacionalizar, porque o social dá muito trabalho. Nossa, Não demais. é algo simplesmente aluga uma sede, põe algumas cadeiras, deixa as pessoas lá e pronto, acabou. Não! Tem todo um desenvolvimento. Então, hoje, o Capacita-me é possível ser o que é óbvio, com o meu financiamento, mas com a operacionalidade da Márcia. E a Márcia é uma pedagoga a qual abraçou a causa simplesmente porque ela acredita no bem do próximo. Não, fazer o maravilhosa. bem ao próximo é algo que não vai te trazer recompensa financeira, não. Mas vai te trazer o sono dos justos. Quando ela fala assim, Rachel, falta mais 200 cestas. Ela fica com essa carinha dela, ela me enlouquece. Ela me deixa enlouquecida. Falta mais 200 cestas. O que nós temos que fazer? Eu tenho que acionar a minha rede. Eu tenho uma rede muito boa. Então, eu tenho que começar a fazer conexões para que a gente possa não apenas levar as cestas, no caso essa que estão faltando, mas nós queremos também levar brinquedos para as crianças, porque nós vamos em regiões que ninguém vai, nenhuma associação vai. Então a gente está tentando levar 500 brinquedos para as crianças. Se você entrar no site do Capacita-me, você vai ver lá uma opção de doar brinquedos para as crianças. Então a gente está sempre fazendo uma movimentação aí para que a gente possa levar a alegria para as pessoas e essa alegria dê vontade de estudar. Não, Então maravilhosa. são várias conexões que nós tentamos fazer com um único propósito, virar essa página. Se você quiser conhecer, entra no site, tá? É o www.capacitame.net. Isso aí. Né? www.capacitame.net. Tá? Vem contribuir com essa causa você também. Obrigada, Ali é o meninas. brechó. Parabéns por tudo aí. Obrigada. Arrasou, Lucimar. Obrigada, Márcia. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Obrigada, Lu. Obrigada, Mar. Agora, Rachel, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre quis te fazer fora do ar e agora eu vou fazer no ar. Ela já quer me colocar em saia justa, Você nunca, gente. você é minha amiga na física, nunca faria isso. Mas você tomou a decisão de adotar um bebê sendo, ou pelo menos até ontem, 100% solteira. Mudou o seu status ou não?
status, deixa eu pensar, nós estamos em progresso. Entendi. Bom, mas quando você decidiu adotar, você estava solteira, correto? Sim. Então você resolveu adotar o nosso príncipe, Isso Pedro mesmo, Antônio, isso mesmo. sendo 100% solteira. Agora eu te pergunto, Eu vou como foi? eu vou recontextualizar, sendo independente. É ele? É meu filho. Ai, Antônio. gente, com a sua mãe. Com a minha amadinha, Que foto minha linda. mãe linda. Com a sua mãe que se foi há pouco. Que fez sua foto passagem linda. há uns 4 meses atrás. Muito amado. Meu pai, senhor Ai, Antônio. meu O nome dele é Deus. Pedro Antônio. E do meu pai, Antônio. Ah, eu amo esse nome. Exatamente. Então, Pedro chegou para a alegria da nossa vida e para a gratidão, porque eu sou muito grata a Deus. Então, sim, essa questão de estar em um status independente ou não, nunca foi um ponto decisor para falar eu quero adotar ou não. Eu sempre quis adotar. Então, eu hoje, com Pedro, quando eu olho o Pedro Antônio, eu olho e falo assim, cara, ele que colabora com a minha vida. Ele que me faz uma pessoa melhor. Eu sou feliz, muito mais feliz com o Pedro Antônio na minha vida. E, claro, com a minha filha Sara Maria, que fez 9 anos ontem. A Sara fez 9 anos ontem, e minha mãezinha faria, antes de ontem, 80. Dia 15. Amadinhas. Sim. Mas você sofreu preconceito? Como foi o processo para você conseguir a adoção? Porque me dizem que é um tanto quanto burocrático. Foram 4 anos na fila. Foi moroso. A vara em si, as meninas todas me conhecem, né? Então foi um processo porque eu era muito insistente, eu ia lá sempre perguntar sobre o processo, checar, saber se já tinha chegado a minha vez, mas eu acredito que a minha vontade de ter o Pedro Antônio na minha vida era muito maior do que qualquer coisa. Então sim, eu aguardei, eu esperei. E quando ele chegou, foi assim, só alegria. E eu não tive este olhar do interlocutor para que eu entendesse o que ele estava achando daquela situação. O meu olhar foi tão para amar, né, tão focado no dar amor àquele filho que havia chegado, que eu ignorava quando eu via assim, o meu filho, eu tenho uma pele retinta, né? Então o meu filho, ele é mais, o tom dele é pardo, então as pessoas questionavam às vezes assim, é teu filho mesmo? Sim. É meu filho, e ponto. Né? Tinha um ponto final, é period. Mas as pessoas se questionam muito. As pessoas, elas de uma forma, um viés inconsciente, elas prejulgam, sim. Algo... Mas eu já passei por isso. A casca ficou um pouco mais resistente, porque isso não foi a primeira vez na minha vida, e ainda como somos uma geração de transição, você é uma pessoa que apoia muito a transformação, mas nós somos uma geração de transição, temos que ser mais resilientes, e por ser essa geração de transição, nós vamos passar ainda por mais desafios preconceituosos, sim. Com certeza. Mas e sua carreira? Como é que você combina sua carreira corporativa? Você teve uma carreira aí meteórica, então, desde da 7-Eleven, Lacoste, Pandora. Como você concilia a sua vida profissional com a sua vida pessoal, com seus filhos? Excelente pergunta, Fabi. As pessoas, elas acreditam que eu tenho uma bola de cristal e que eu saiba o momento certo de fazer tudo. Pelo contrário, não sei. Dou várias bolas fora, várias bancadas com os meus filhos, mas dou pouco tempo. Mas eu tenho prazer em ser executiva. Isso me dá prazer. É um prazer íntimo e pessoal. Então, quando eu tenho 5 ou 10 minutos por dia para ficar com os meus filhos, são 5, 10 minutos de muita qualidade. Então, eu não vou omitir esse fato. Muitas vezes, mas se você olhar uns 24 horas, só os 10%, é aquilo que eu posso dar pela independência que eu propus para minha vida, mas se você olhar os meus filhos, tanto a Sara Maria quanto o Pedro Antônio bebê, a Sara Maria eu chego e ela chega a abraçar de tal forma, me dizer que me ama, mamãe, eu senti isso hoje, me contando toda a historinha do dia dela, e o Pedro Antônio, sem falar nada, ele simplesmente se joga nos meus braços, ou seja, é um amor plantado.
né? É um amor que você constrói de forma genuína. Sim, tenho pouco tempo para os meus filhos, o percentual é pouco durante o dia, mas é muito qualitativo. E aí me deixa feliz, me deixa eles felizes também. Exatamente dessa forma. E me conta sobre a sua carreira, me conta como é que tem o seu planejamento, o que você quer de novos desafios. Bom, os novos desafios. Eu sou uma pessoa que tenho quase 30 anos aí de experiência no mercado de varejo de luxo, né? Como você muito bem disse, eu fiquei por um bom tempo na Novartis, um bom tempo na Tiffany, um bom tempo na Pandora. Eu fiz toda a expansão da joalheria aqui no Brasil, um bom tempo fazendo assessoria e consultoria, e agora eu fiquei por 2 anos na Lacoste e decidi sair. Por que eu decidi? Porque eu acredito que fazer consultoria dentro de um processo de vida, eu cheguei aos 50 anos de idade, eu quero trabalhar, eu quero expandir, eu quero contribuir mais com aquilo que eu aprendi na vida. Então, eu posso fazer de uma forma um pouco mais genuína a contribuição de forma ampla. E, além disso, eu vou continuar fazendo a consultoria no mercado, tanto no varejo quanto no luxo, que é aquilo que eu tenho experiência. E, além de fazer conselho e consultoria, conselho também vai ser muito importante, participar de uma forma mais macro-view de grandes empresas, de grandes conselhos, é isso que eu estou me propondo a. Além disso, eu tenho que concluir um livro que eu tenho já assinado com a editora. Eu já tenho ele escrito, eu já estou na fase de... Segredo. Mas Top eu secret. prometo vir aqui no Mulheres Positivas para estar falando para você. Favor. A minha fidelidade é muito importante e genuína. Por favor, e recíproca. E aí eu vou acabar, né? Provavelmente fevereiro, março, já lanço o livro, mais ou menos nesse período. Além do livro, eu vou apoiar 2 ou 3 startups dentro de um processo além do consultoria e continuar mentorando alguns negros. Então, isso para mim é muito importante. E fecho, por último, mas não menos importante, com o meu projeto social. Então, eu acabo de sair, mas, ao mesmo tempo, minha agenda continua lotada. Então, essa é a parte muito boa. É um novo momento? Sim, é um novo momento. Mas a qual eu fiz uma escolha para que eu pudesse estar com muito mais. É mais ou menos por aí. Rachel, eu sei que a gente não tem tanto tempo, mas eu tive o privilégio de te entrevistar algumas vezes durante a minha carreira. E eu sei o quanto, já que estamos falando sobre capacitação, o quanto você se preocupou em se capacitar. Então, durante a sua carreira, desde a sua infância até a adolescência, todo o dinheiro que você foi acumulando, parte importante desse dinheiro, você reinvestia na sua carreira. Línguas, capacitação, escolas, cursos profissionalizantes. Agora eu te pergunto, o que você acha que foi o pulo do gato na sua carreira? O que você acha que te diferenciou de outras pessoas? Você acha que foi a sua capacitação? Você teve uma compreensão melhor das pessoas que estavam inseridas ao seu redor? Onde que você enxerga que é o seu diferencial? Eu acho que primeiro, como pessoa, como ser humano, a gente deve se perceber. É muito importante. Eu acredito que isso eu aprendi com meus pais. Eu me percebia como uma pessoa e como também uma pessoa no universo corporativo. E os behaviors, né? E os comportamentos que nós devemos ter. Isso eu acho que foi um ponto muito importante. O segundo ponto muito importante foi a língua inglesa. Aos 28 anos, eu só tinha o verbo to be, porque eu vim de escola pública. Mas isso, para mim, foi uma mola propulsora para pegar o dinheiro da minha rescisão, depois de ter trabalhado 7 anos na 7-Eleven. Quer saber? Vou para o Canadá. Fui para o meu pai e para minha mãe, porque lá em casa a gente pede benção pai, benção mãe. É coisa de a gente tem costumes de antigamente, né? Não pode entrar sem falar benção pai, benção mãe, e não vai para a cama também sem falar benção pai, benção mãe. É mais ou menos isso, e chama de pai e mãe. E aí eu cheguei em casa e falei, vou investir em mim mesma. E aí eu fui para o Canadá. Meu pai ficou meio puto da vida comigo, logo que eu decidi, porque eu fui a mais nova e a primeira a ir embora, né? Sair do Brasil. Fiquei por 1 ano e meio lá. E este ano e meio eu estudei em UVic, University of Victoria, e aí apliquei em inglês.
Isso foi muito importante. Os 3 primeiros meses, foi mais do que cult shock. Eu não tinha a língua, eu não tinha o domínio da língua. Foi um algo... Mas foi corajosa. E aí eu fui, foi solitário para mim, foi doído, porque você tá longe, eu sou uma pessoa de família grande. Lá não precisa falar, vamos fazer festa para ter 30 pessoas reunidas lá na casa da minha mãe e do meu pai. Lá vai os irmãos, vão os sobrinhos e os cunhados, acabou, já tem mais de 30. Então, eu sempre fui, todo final de semana, tendo este movimento e tendo as pessoas à minha volta. E aí, estar num país muito distante, né, onde as pessoas não me conheciam, eu não os conhecia, tem a questão do frio, mas tem mais que isso, o comunicar-se. Eu sou uma pessoa comunicativa, isso é a minha característica. E eu não podia me comunicar, pelo menos para compartilhar. Então foi bem desafiador. Por isso que a ideia, quando você vê um copo, ele está pela metade, a opção é sua. Eu fui... meu pai ensinou lá em casa da gente ver ele meio cheio. Então, este copo, eu via ele como meio cheio. Eu estava lá, estava sofrendo, mas eu tinha consciência que o sofrimento não ia durar para sempre. Foi isso que me motivava a levantar no dia seguinte, um frio, né? Porque é frio no Canadá, e levantar no dia seguinte, chegar 8 horas, ir a pé para economizar grana, ir a pé para a universidade, do meu host family até a universidade, e fiz a coisa acontecer, voltei com um brilho reconstituído, porque não falar inglês no universo corporativo e naquilo que eu queria, não era bacana, não era bom, era um limitador, sabe? Era um blockade. Eu não ia poder ir por next step. Por isso que eu acredito que sim, a gente tem que encontrar oportunidades. Se aquela porta se fechou, volta, faz outro caminho, reconstitui, mas tenha objetivos claros. É necessário sonhar. Foi o que eu fiz. Eu sonhei que eu era capaz de ter inglês. Bati muitas portas, planejei, fiz, aconteci, porque eu tracei um plano. E aquele plano, por muitas vezes, I failed. Mas eu caía, a resiliência eu voltava, ficava em pé e executava de uma outra forma, até eu concluir o meu curso de inglês. E voltei para o Brasil. Aí eu me tornei um elefante branco pela sua raridade, não pela tua cor. E aí as pessoas vinham atrás, porque era um contador que falava inglês, era uma contadora que falava inglês, e isso não era muito característico do nosso mercado, né? Então, automaticamente eu tinha mais oportunidades, porque eu tinha um skill diferenciado na época. Então foi exatamente isso que aconteceu. Mas, Rachel, da onde vinha essa vontade de dar certo, de chegar onde você chegou, de sofrer? Você sempre teve isso na sua infância? Você queria ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente? Quais eram os seus sonhos quando você era criança? Ou você era só uma criança sonhadora? Como era? É muito claro a forma de se colocar. Eu não tinha a visão do topo, mas eu tinha a visão do next step. Eu queria o próximo degrau. Eu sempre que eu chegava no próximo degrau, quando eu obtinha todo o conhecimento daquele degrau, eu queria o próximo degrau. Então, na minha vida, aconteceu mais ou menos desta forma. E o que me ajudou muito foi meus pais impulsionarem a eu ir toda vez para o próximo degrau. Não me financiar, mas me impulsionar. Porque tudo que eu fiz, todos os cursos, tudo que aconteceu na minha vida, apesar do meu pai ser uma pessoa que trabalhou por 33 anos na aviação, ele entrou como faxineiro, saiu como supervisor na VASP. Minha mãe sempre foi do lar, fazia salgadinho, fazia faxina, barari, barará. Eles de longe nos olhavam, mas fazia a gente se investir, né? Investir na gente mesmo. Então, isso foi fundamental para quando eu estava naquele degrau, começava a me sentir a little bit boring. Falei, opa, momento de mudar. Aí eu sempre queria ir para o próximo. Por isso que sim, eu fiz faculdade, eu fiz MBA, eu fiz pós-graduação, eu fiz aperfeiçoamento em Harvard Business School, eu fiz aperfeiçoamento na GV como CEO, um curso só para CEOs, né, como MBA, eu fiz Finance Executive na USP. Eu sabia que conhecimento era poder. Então eu corria atrás do conhecimento. Foi mais ou menos por aí.
Rachel, últimas 2 perguntinhas. Por favor. Primeiro, eu não poderia deixar de perguntar, de entender a sua visão sobre o nosso momento do coronavírus. Nessa sua experiência no mercado corporativo, você já tinha vivido um momento assim tão desafiador ou você acha que esse foi o pior que você já viveu? Boa pergunta. É um momento desafiador para mim por diferentes razões. O ano 2020, ele trouxe para mim 2 perdas fortíssimas, que foram a minha mãe e a minha irmã mais velha. Então, eu não sei se eu sou um bom parâmetro para essa pergunta. Então, se você me perguntar, Rachel, vamos encerrar 2020 e ir para 2021, eu topo na hora. Onde que eu assino? Onde que eu assino? Então, mais do que a pandemia, eu tive perdas pessoais. Então, isso me tira um pouco da regra do que você tá me perguntando. Sim, economicamente. Economicamente falando, eu acho que tivemos saltos no universo digital e nos mostrou um novo caminho, sem volta. Então, isso eu achei muito importante. Positivo. Indiscutível. Importante para o crescimento macroeconômico, né? Do varejo, não só do varejo, mas todo mundo. Eu estava assistindo um agrobusiness e aí eu vi a importância, o cara com drone fazendo o papel do berrante. E aí, ao mesmo tempo, esse cara que teoricamente estaria tocando berrante, estava sendo capacitado para saber a qualidade do rebanho. Então, esse medo, eu acho que é um trade-off, né? Não pode ser medo, porque o digital está aí, ele não vai parar. Como que nós podemos nos adequar? Como que nós podemos aprimorar? Como que eu posso usar o meu talento dentro desse novo normal? Então, eu vejo que aí ele nos dá a oportunidade de se isolar, mas perde aquele que acredita que o isolamento é para ficar à toa. Não é. Isso é a mensagem da Rachel para você. O isolamento não é para você ficar à toa. Você tem que ter um livro na sua cabeceira, você tem que ler jornal todo dia, mesmo que seja jornal de ontem, antes de ontem, você tem que assistir noticiário. Conhecimento é poder. Você tem que se instruir para a primeira oportunidade, meu primeiro ingresso no mercado de luxo não foi perguntando qual era o meu conhecimento. Foi, Rachel, let me know what's going on in the world. Então, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Você tem que saber o que está acontecendo à tua volta. Então, o Covid não pode ser um motivo para que você fique alheio a tudo que está acontecendo à sua volta. Então, use-o para se instruir. Maravilhosa. Eu não queria parar de falar com você, mas nosso tempo acabou. Então, eu vou te fazer as nossas 3 perguntas finais do Mulheres Positivas que você já conhece. Ok. Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Por favor, Rachel. Ok. Um livro, agora está na minha cabeceira, O Amigo, do Papa Francisco. Está do lado direito da minha cabeceira. E o outro lado tem o Strategy e a Bíblia. O Strategy é um livro muito interessante que eu estou usando para esse meu novo momento. Strategy. De quem é o autor? Ai, poxa, depois a gente posta nas redes sociais. Eu te mando. Ótimo, é excelente. É um livro que eu já li ele na minha pós, quando eu estava fazendo FIA da USP. E agora eu voltei, eu estou relendo ele para me remind few points. Então, eu acho que é muito importante, muito importante. A outra pergunta, eu sou dislexa, tá? Filme. Então, filme. Ai, eu estou assistindo. Pode ser série ou não? O que você quiser. Outlander, fantástico. É fantástico, gente. É na TV a cabo, mas é espetacular. Assistam, Outlander. Mulher que você admira não pode ser mãe, isso foi proibido no Mulheres Positivas. Ah, é? Mas a minha mãe eu admiro mesmo, ponto, acabou, mas a próxima... Pra quem tá assistindo... Calma, eu vou falar. A próxima é a Oprah. Eu amo aquela mulher. Ela é uma coisa louca na minha vida. E Madre Teresa. É exatamente. Você já conheceu a Oprah pessoalmente? Já. Já? Já. Ah, maravilhosa. Eu já conheci. Se você falar uma mulher e um homem, eu já conheci a Oprah e já estive algumas vezes com Obama. Então, são pessoas bem interessantes da minha vida. Minha querida, muito obrigada. Foi uma honra tê-la aqui conosco, como sempre, um privilégio. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.